Boa noite para quem está nos acompanhando nesse momento. E talvez você que vai assistir esse vídeo, né? Talvez você vai assistir em um outro horário, mas que eu gostaria que você não saísse daí. Se você está vendo esse vídeo em outro horário, gostaria que você, se agora você não tiver tempo, você visse esse vídeo com mais tempo depois, com atenção, porque é uma palavra de Deus ao seu coração. Quero mandar aqui um abraço bem rapidinho, né, para todos que estão nos acompanhando ali. Tem a Daniele. Ô Dani, boa noite, graça e paz. Né, tem o Tiago Ferreira ali. E glória a Deus, está entrando algumas pessoas aí, né? E você que talvez está nos acompanhando em outro horário, Deus te abençoe também. Olha, não quero tomar muito seu tempo não, mas aqui nós temos uma palavra de Deus aqui para nós, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, né? E que o que nós vamos tratar aqui hoje, trata-se de algo que muitas pessoas têm passado, porque tem gente que ele tem uma direção, porque assim como você tem muitos sonhos, você tem projetos, você tem lugares aonde você quer chegar. Você tem promessas que você deseja que se cumpra na sua vida. Então essa palavra eu acredito que vai para você. Antes de eu ler o texto aqui, no capítulo 17 de 1 Samuel, fala quando Davi ele recebeu uma direção do pai dele. Se você não leu, no capítulo 16 anteriormente, ele recebe a unção de ser rei de Israel, né? O profeta Samuel chega e unge a Davi. No capítulo 17 fala sobre que o pai de Davi, Jessé, né, dá para ele, arruma uma marmita ali para ele levar para os irmãos dele que estavam na guerra. Ele pega com obediência ao pai dele, leva para os irmãos dele. E ele chega lá na guerra e ele conversa com os irmãos dele, e chega um certo ponto de que Davi, ele fala com os irmãos dele, né? E ele chega e vira para um outro pessoal. Por quê? Porque ele se depara com um gigante subindo e afrontando o povo de Deus, né? O gigante Golias, muito conhecido, né? E o gigante Golias afrontando o povo de Deus, assim como muitas vezes os problemas te afrontam, não é verdade? Às vezes se levanta algumas dificuldades para afrontar você, para te fazer parar. Mas enfim, essa não vem agora ao caso, essa se deter aqui nessa parte da história. Mas aí o Davi ele pergunta, olha, o que vão fazer para o homem que derrubar esse gigante aí? Tem alguma recompensa? E aí o pessoal falou para ele, falou, olha, vai ter a recompensa assim, ó, vai casar com a filha do rei. Tem mais? Tem. Ó, a família vai ser isenta de impostos, né? A família do guerreiro que vencer não vai pagar imposto mais não. E também vai ser recompensado com riquezas, enfim. E chega um certo ponto que Davi ele tinha um irmão chamado Eliabe, que era o irmão mais velho dele. E o Eliabe chega um ponto que ele diz assim para o Davi. Ele diz assim, ó, e ouvindo Eliabe, no capítulo 17, versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Ele diz mais, né? E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, muitas vezes se levanta os Eliabes da vida, não é verdade? Às vezes você está caminhando com uma palavra, porque Davi ele tinha uma promessa, foi ungido rei. Davi, o pai dele, tinha mandado ele levar comida para os irmãos dele. Quem é o nosso pai? Quem é o seu pai? Deus. Deus te deu uma palavra. Deus diz para você, vai. E você carrega com você uma promessa de Deus. Davi ele tinha com ele uma promessa de Deus. Qual era a promessa? De ser rei. Ele tinha sido ungido rei. E deixa eu perguntar para você, qual é o Eliabe que se levantou na sua vida? O Eliabe hoje tem vários nomes. O quê? Um sentimento que talvez se levantou no seu coração.
Talvez até mesmo pessoas dizendo para você parar, para você desistir. E aí, esses problemas que se levantam e essas pessoas que se levantam muitas vezes contra nós, esses problemas que vêm para nos fazer parar, faz essas perguntas para nós. O que você está fazendo aqui? O Eliabe, irmão de Davi, perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E aí o Davi fica meio sem entender, mas ele faz outra pergunta. Ele fala assim para o Davi: com quem que você deixou as ovelhas do nosso pai? Você deixou com quem aquelas ovelhas lá no deserto? E sabe, muitas vezes o problema ele vem tentando te fazer lembrar de coisas que você deixou para trás para viver a promessa de Deus. Sabe, quantas coisas a gente não deixa para trás para viver uma palavra que Deus nos deu? Muitas vezes a gente deixa um erro, deixa um pecado. Muitas vezes o inimigo, a dificuldade se levanta contra nós para nos fazer parar, lembrar do passado. Olha o que você deixou, rapaz. Olha o que você deixou para trás. O que você está fazendo aqui? Não é seu lugar, não. E sabe, essa palavra de Deus tem falado muito comigo. E o Eliabe, ele continua dizendo mais ali, né? E por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas ovelhas? Poucas ovelhas, né? Aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Sabe, quem era o Davi? Era o homem segundo o coração de Deus, por isso que ele tinha sido escolhido por Deus. Sabe, e os Eliabes, os problemas, as dificuldades da vida, se levanta contra você te dizendo que você não é. É ou não é verdade? Dizendo que você não vai conseguir, sendo que Deus falou que você vai conseguir. Os problemas, as dificuldades que se levantam, você pode ver que ela te mostra uma pessoa que você não é. Um exemplo, quando vem uma tentação, a tentação é o diabo querendo que você caia em algo que você nem é. Os problemas se levantam fazendo você, sabe, você ficar remoendo aquilo dentro de você e você ficar, sabe, olhando para trás. Porque o que muitas vezes o inimigo faz você olhar é para onde Deus não quer que você vai. E o inimigo ele faz você olhar para dentro de você e enxergar o que Deus não quer que você enxergue. Então, aqui vai uma direção do Espírito Santo para nós. E no versículo 29, na verdade no 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ou seja, ele perguntou para o irmão dele: o que eu fiz? Por que você está brigando comigo? O que eu fiz? E muitas vezes a gente se pergunta assim, né? Mesmo com uma palavra, com uma direção de Deus, a gente se pergunta: poxa, o que eu estou fazendo para eu receber tanta luta, tanta adversidade assim? Sabe, e muitas vezes esses questionamentos que você tem feito para si mesmo tá te impedindo, tá te matando por dentro. Ei, você tem que lembrar do que Deus te prometeu. Você tem que lembrar da unção de rei que Deus te deu. Você tem que lembrar que você saiu de casa com uma palavra do Pai, assim como Davi. Você consegue compreender isso? Então, e o mais bonito dessa direção de Deus para nós é o que fala aqui no versículo 30, perdão. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aqui vai de uma direção muito importante do Espírito Santo para nós. O que Davi fez quando o irmão dele quis impedir ele? Se desviou. Olha, deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo quer viver o sonho que você vive, você sabia disso? As situações que se levanta contra você. Por quê? Porque Deus te deu um sonho. Mas entenda, se talvez quem não acredita nos seus projetos, não acredita no seu sonho, se desvia disso. Você pode ver que Davi ele não bateu de frente, ele não brigou com o irmão dele. O que ele fez? Se desviou. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Então, nós temos que colocar em oração as pessoas, sim, mas não briga, não bate de frente com as pessoas. Se desvia. Talvez é uma tentação,
um desejo errado que se levantou dentro de você, se desvia disso. Ah, mas Daniel, não é fácil. Em nenhum momento você viu aqui eu falando que é fácil. Permanecer firme não é fácil. Mas tudo isso, quem nos ajuda é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, só pra gente finalizar, como eu prometi pro vídeo não ficar muito extenso, no livro de Romanos, capítulo 10, deixa eu achar aqui, é tudo ao vivo, né, pessoal? A gente não deixa marcado, já preparado não, a gente vai tudo ao vivo aqui, né? Romanos 10, 17, né? De sorte que a fé, ela vem. Vai lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A certeza veio porque Deus falou com você. Você sabia de uma coisa? Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram os 3 homens que foram jogados na fornalha. Por que eles foram jogados na fornalha? Por guardar uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Sabe, e o rei ficou bravo, porque falou, olha, a gente não jogou 3 homens lá, por que tem 4 homens lá dentro? E você lembra o que o rei tinha feito um pouco antes? Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, muitas vezes, as lutas que se levantam, se aquece para cima da gente, né? Mas entenda que, mesmo dentro da fornalha, você tem uma palavra lá dentro. E sabe por que uma promessa de Deus não se queima? Porque Deus está nela. Quando uma promessa de Deus, quando uma promessa que você carrega dentro de você, se Deus não estiver dentro dela, ela queima. Sadraque, Mesaque e Abednego teria queimado se Deus não tivesse com eles lá dentro. Então entenda, se uma palavra, uma promessa você carrega há tanto tempo no seu coração e até hoje não se queimou, porque Deus está com você. Amém? Então a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, o que é a fé? A certeza. Se você está andando pela certeza e vem luta de cá, vem luta de lá, vem tempestade, e você não para, essa fé veio porque Deus falou com você. Ei, se você tem uma palavra de Deus no seu coração, não é para você parar. Você tem unção de rei. Você tem uma palavra do seu Pai para você avançar, para você continuar. Não importa os Eliabe que se levantou na sua vida, não importa o que se levantou contra você, e se levantou, desvia. Lembra que o Eliabe falou para Davi? O que você está fazendo aqui? Onde você deixou as poucas ovelhas? Muitas vezes o problema vem perguntando isso para você. O que você está fazendo aqui? Não é para você. Olha para trás. Ei, mas Deus não te chamou para você olhar para trás. O Davi, ele se desviou do irmão dele porque falou, isso não merece a unção de rei que eu tenho. Sabe, o problema que tem te afrontado, te falando para você parar, não merece a unção que você carrega, não. Aquilo que vem para tentar te fazer parar, não merece, sabe, não merece a sua atenção, porque você tem uma palavra dentro de você. E a palavra que você carrega é muito mais importante do que aquilo que se levantou para te parar. Então guarde essa palavra no seu coração. Espero que você possa ter entendido. Se te ajudou, compartilhe com mais alguém, para que Deus possa ajudar essa pessoa, assim como também me ajudou muito. Me ajudou bastante, Deus falando comigo essa palavra. E acredito que vai te ajudar também, como me ajudou bastante, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Se você está vendo ao vivo, lembrando que amanhã, na Igreja da Graça aqui em Pontes Lacerda, tem 3 cultos, né? 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e 7 horas da noite. Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, Deus te abençoe bastante. Abençoe você e sua família. Tá bom? Fica com Deus, ó. Não se esquece da palavra que Deus te deu, não. Tá bom? Você carrega unção de rei dentro de você. Se levantar os Eliabe da vida, se desvia e continua. Deus não te mandou parar, não. Tá bom? Nunca se esqueça do que Deus falou para você. Tá bom? Fica na fé. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade. Se você entrou agora e quiser, olhe lá, vai ficar salvo aí. Olhe, assista aí essa palavra.
me ajudou muito. Essa palavra não é minha, essa palavra veio do coração de Deus ao meu coração e acredito que vai te ajudar também, tá bom? Gente, fica com Deus, forte abraço, bom descanso para você e até uma próxima oportunidade, tá bom? Fica com Deus, gente, e até mais.